Saudando o do Cordeiro com a paz de Jesus Cristo, amém, amados? Glória a Deus. Expresso aqui a minha alegria, a minha satisfação de estar aqui, ver o rosto dos irmãos que a gente conhece de tão distante, às vezes pelos comentários, alguns que nós vimos no retiro, e hoje nós temos aqui o privilégio de vê-los face a face. É uma alegria muito grande, amados. E eu sou imensamente grato a tudo que o Senhor fez e faz por nós, amém. Porque não há mérito nenhum em nós, nada. Somos semelhantes. Eu não sou em nada diferente de você, eu não sou mais especial do que você. Pelo contrário, a semelhança do apóstolo Paulo, eu me sinto o principal dos pecadores. E como eu sou submissa do pastor, eu não ia pregar. Ele falou para mim pregar, eu prego. E a Bíblia fala, prega em tempo e fora de tempo. Então me suporte só um pouquinho na minha loucura, amém? Abra o Santo Livro, por favor. Em Atos, capítulo 13. Atos 13, versículo 4 em diante. Glória a Deus, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 4. Todos, amém? Eu não estou acostumado com esse negócio não, pastor. Está escrito assim no Santo Livro: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador, e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava ali com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. A igreja possa se assentar em nome de Jesus. Tenha bondade. Prometo não me estender muito, mas só compartilhar aquilo que o Senhor colocou em minha alma nessa oportunidade. Mas, amados, eu não sei quanto a vocês, mas o amor de Jesus, ele me constrange demais. O amor de Cristo, meu pastor, ele é extremamente constrangedor. Por quê, pastor? E Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 5, 14. Ele diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivam, não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Então isso é constrangedor. Isso é extremamente constrangedor. João, o apóstolo, e é conhecido como apóstolo do amor, ele diz no seu evangelho, no evangelho de João 15, 13, que ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a vida assim pelos seus amigos. Agora, como Cristo nos julgar amigos dele, amor? Se a nossa vida distante do Senhor sempre foi desapontado, sempre foi desonrado, não expressarmos essa gratidão, essa bondade, esse amor, e Ele ainda assim nos ama. Aí Paulo fala assim, eu amo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, toda a carta aos Romanos, mas o capítulo 5 em especial fala muito
ao meu coração e fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele provou esse amor, Ele demonstrou esse amor de uma maneira incondicional, e isso para nos resgatar, para nos salvar, para nos redimir, para a semelhança do filho pródigo, nos purificar de toda a imundícia, fazer de nós nova criatura, fazer com que eu e você venhamos a de fato honrá-lo por causa desse amor, sermos agradecidos por causa desse amor, glorificar a Deus com a nossa existência por causa desse amor. Amados irmãos, o amor de mãe é algo extraordinário, o amor de mãe. Mas a Bíblia, ela pega um exemplo de mãe e fala algo tremendo. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, Isaías 49:15: acaso pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ele diz: ainda que essa venha se esquecer, o Senhor diz: eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos, ó glória, e o meu muro está continuamente perante mim. Ele está falando: a sua mãe pode te abandonar, o seu pai pode te abandonar, a sociedade pode te abandonar, o governo pode virar as costas, mas eu jamais virei as costas para você. Eu continuo te amando. Aleluia. Eu continuo te amando. Ainda que quem te gerou fisicamente possa te abandonar, possa esquecer-se de você, repudiar a sua existência, eu todavia continuo te amando, porque eu sou o amor, eu sou Deus. O meu propósito é te salvar. O meu propósito é te salvar. E quem um dia foi encontrado por esse amor, ainda que tenha os seus afazeres, não quer fazer outra coisa senão continuar falando desse amor para outras pessoas. E a nossa vinda para cá, a despeito de ver os irmãos, isso alegra demais. Vocês não têm noção como isso alegra o meu coração, de ver irmãos, de ver pessoas que foram alcançadas pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pela cruz de Cristo. Isso muito me alegra, e me alegra mais, me dando esperança de que um dia esse momento aqui de separação, de distância, de São Paulo, Rio de Janeiro, isso um dia acabará e todos nós estaremos juntos por toda a eternidade. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! João, ele escreve assim na sua epístola, 1 Epístola de João 3, versículo 1 e 2, ele fala assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, ó glória, mas assim quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos face a face, nós veremos o nosso Deus, estaremos com Ele, estaremos junto dEle, estaremos na Nova Jerusalém, aleluia, estaremos com Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, Paulo, João, profeta Isaías, a nós não, nós estaremos lá, sem cansaço, sem enfermidade, sem limitações, sem provações, sem demônios, sem Satanás, sem nada, simplesmente Deus e o seu povo, Deus e a sua igreja, Deus e a sua noiva, para toda a eternidade. Por isso os
eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus para pregar a palavra. Não é para passear, não é para tirar foto, não é para ficar deslumbrado com cidade, não. Os servos do Senhor, é como o salmista fala: crie, por isso eu falei. Eu não tenho vergonha da cruz, eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu fui chamado a pregar as boas novas, isto em tempo e fora de tempo. É isso que eu fui chamado a pregar as boas novas. A cruz. Por isso que esse texto aqui fala ao meu coração, porque Barnabé, ele foi salvo, era um judeu, natural de Chipre, e um dia ele ouviu a mensagem da cruz. E por que ele ouviu? Porque os apóstolos creram na palavra do Senhor, que disse: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês estejam revestidos de poder. Aleluia. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2: e cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e vendo o céu um som veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estava sentado, e todos foram cheios do Espírito Santo, e foram vistas por eles, aleluia, língua repartida como que de fogo. Eles foram cheios do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, que um dia negou, agora ele está cheio. Agora ele está cheio do Espírito Santo. Agora ele não tem mais medo da morte. Agora a morte não tem mais poder sobre ele. Agora ele tem coragem de enfrentar tudo e todos por amor do Senhor. Ele prega o Evangelho. E 3.000 almas se rendem ao Evangelho. Isso no capítulo 2. Capítulo 3, um homem coxo é levantado pelo poder de Deus. Capítulo 4, esses mesmos apóstolos, eles foram presos, açoitados, porque estavam pregando o Evangelho. E essa mensagem chegou a Barnabé, chegou a ele. E como aquele homem ficou impactado com aqueles homens que foram presos, açoitados, e quando foram liberados, a Bíblia diz que eles saem jubilosos, falando que eles não eram dignos de ser açoitados pelo nome do Senhor, mas eles não temeram, continuaram pregando o Evangelho a toda criatura. Aleluia! E Barnabé, que é impactado pela mensagem da cruz, agora ele quer voltar à sua cidade, ele quer voltar para Chipre. E ele se junta da primeira agência missionária da igreja. Ele se junta com o poderoso apóstolo Paulo. Ele se junta com João, Marcos. E agora eles estão cheios do Espírito Santo e decididos ser guiados pelo Espírito Santo e andar de cidade em cidade pregando o Evangelho do Reino. E Barnabé volta para a sua cidade e ele quer anunciar as boas novas do Senhor. E é isso que está acontecendo aqui nessa tarde. Nós estamos guiados pelo Espírito Santo para estar pregando a boa nova do Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eles foram guiados, enviados pelo Espírito Santo, e desceram e navegaram para Chipre. Chegaram lá. Imagina aquele homem que era um judeu, um levita. A Bíblia diz que ele era um levita, acostumado com o judaísmo, agora se converteu ao cristianismo. E como era uma ilha, certamente todos o conheciam. E agora vê Barnabé mudado, transformado, sendo uma nova pessoa, um novo homem, com uma nova perspectiva, um homem mudado, transformado, e pregando a boa nova. E todos ficam impactados com isso. Irmãos, e isso incomoda as trevas. O que está acontecendo aqui incomoda as trevas. Enquanto os irmãos estavam trabalhando para que tudo isso aqui acontecesse, chamaram a polícia, não foi isso, meu irmão? Chamaram a polícia para tentar impedir, para tentar desmotivar, para que você não chegasse aqui e ouvisse a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que operando o Senhor, quem impedirá? Querendo as trevas ou não, o reino de Deus vai avançar. Não adianta, não adianta, mano. E a Bíblia diz que eles estão andando pela ilha de Pafos, Chipre.
E o texto diz, versículo de número 6: havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, olha o nome dele, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, ou seja, o responsável político pelaquela ilha, varão prudente. Então, Paulo e Barnabé estavam andando pela ilha, atravessaram toda a ilha, pregando o Evangelho. E quando eles chegam em Pafos, eles acham um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Entenda isso aqui. Quando a Bíblia diz aqui, um certo judeu mágico, não é esse mágico ilusionista que você está pensando na sua mente. A palavra mágico aqui é um feiticeiro. Era um feiticeiro que vivia lá naquela ilha. E Barnabé e Paulo, quando eles estão andando pregando o Evangelho, eles encontram esse homem aqui, um judeu, alguém aliançado com a lei de Moisés, alguém que era para servir o Deus de Israel, alguém que ouviu o Deus de Israel tirar o seu povo com mão forte do Egito, um homem que sabia que Deus derramou 10 pragas sobre o Egito, um homem que sabia que Deus fez a roupa crescer no corpo e o sapato crescer no pé durante 40 anos. Deus sustentou o seu povo no deserto. Esse homem aqui sabia. E sabe o que aconteceu? Esse homem virou as costas para o Senhor. Foi servir a feitiçaria, foi servir aos demônios, foi servir aos guias, foi servir às religiões. Um mágico, um falso profeta. E ele tinha um nome, qual? Bar-Jesus. Bar-Jesus. A palavra bar aqui é filho. Jesus, nós já sabemos. Então a Bíblia diz que esse homem aqui, ele tinha um cognome como se fosse filho de Deus, mas não era. Aparentava ser de Deus, mas não era de Deus. Falava que era de Deus, mas não era de Deus. Pregava sobre Deus, mas ele não era de Deus. Ele era um feiticeiro, ele enganava as pessoas, ele era um falso profeta, ele enganava as pessoas, amados irmãos, falando que era de Cristo, mas não era de Cristo. Porque a Bíblia diz assim, no Evangelho de João 8, todo aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. E todo aquele que é de Deus fala as palavras de Deus. Eu não devo falar aquilo de mim mesmo, eu devo pregar a palavra do Senhor. E esse homem aqui, ele era um homem que estava enganando aquele povo. E ele teve uma estratégia. O que? Ele se aproximou de Sérgio Paulo, o procônsul da cidade. Ele estava ali para ludibriar a referência daquela cidade. Ele estava ali para enganar a liderança daquela cidade. Ele estava ali para enganar a liderança política daquela cidade. Ele estava ali para enganar quem era a liderança daquela cidade, daquela ilha. Porque enganando a liderança fica muito mais fácil de enganar o povo. E a Bíblia diz, 2 Coríntios 11:3, olha o que Paulo diz: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebeis, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Versículo 13: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então eles se transfiguram, eles aparentam ser de Deus, eles aparentam ser cristão, eles aparentam pregar a palavra, eles aparentam falar de Jesus, mas na verdade eles são ministros do engano, são falsos profetas, eles estão enganando pessoas
E é por isso que muitas pessoas estão decepcionadas com a igreja, porque foram enganadas, ludibriadas, receberam revelações, receberam profecias, e aquilo não aconteceu, aquilo não se cumpriu, foram passadas para trás, tomaram volta, e com isso as pessoas ficam ali, de uma certa maneira, iludidas quanto ao Evangelho, achando que aquilo era o Evangelho, mas não era o Evangelho. Esse homem aqui estava enganando o procônsul. Lucas, que escreve Atos, ele diz assim: mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então, na verdade, o nome dele não era Bar Jesus, o nome dele era Elimas. E o que significa Elimas? Encantador, serpente, que fica enganando as pessoas com aquela serpente. Não tem aquela serpente que fica assim? A naja, que ela fica, ilusionando, enganando, cativando as pessoas, prendendo as pessoas. Assim era ele. E qual era o propósito dele? Procurar apartar da fé o procônsul. A ideia desses falsos profetas é apartar as pessoas da fé, é apartar essas pessoas do Evangelho, é apartar essas pessoas da cruz de Cristo. A intenção dessas pessoas não é a salvação das almas, não é a conversão de pessoas, não é a transformação de vida, é apartar essas pessoas da fé. E Pedro diz que eles fazem isso por avareza, interesses, ganância. Pedro fala: fazemos de vós negócio com palavras fingidas, engano, filosofia, coaching, terapia, psicologia, neurociência, mas não pregam a cruz de Cristo. O que salva é a cruz de Cristo, amado. É o Evangelho do Senhor. Paulo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. A mente dessas pessoas foi cauterizada, foi fechada com ferro quente no fogo, para cicatrizar e bloquear a mente deles de ouvirem a verdade. E essas pessoas, elas disseminam doutrinas de demônios, doutrinas de engano, heresias de perdição. E esse homem estava lá naquela ilha, procurando apartar da fé o procônsul. Aquele homem, ele queria ouvir a palavra, aquele homem queria ouvir o Evangelho, aquele homem queria de fato ouvir acerca da salvação, mas tinha alguém do lado dele que o enganava, tinha alguém do lado dele que o ludibriava, tinha alguém do lado dele que apartava ele da fé. Toda vez que ele se aproximava, Elimas o encantava, toda vez que ele se aproximava, Elimas o enganava, toda vez que ele se aproximava, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cega a mente, ele cega, ele bloqueia o pensamento, para que as pessoas não venham a se arrepender e serem salvos. Esse era o propósito de Elimas. Ele estava ali para isso. Só que o procônsul, ele tem uma atitude. O que? O texto diz: e este, chamando a si Barnabé e Saulo. Ou seja, Elimas estava ali, mas ele falou: chegou homens aqui que estão falando algo que está mexendo com a minha alma, está mexendo com o meu espírito. Barnabé, Paulo, por favor, venham aqui, porque eu procuro muito ouvir a palavra de Deus. Eu tenho sede de Deus, eu quero Deus, eu quero ouvir a palavra de Deus. Ele tinha sede do Senhor. E certamente eu creio, amado, que há pessoas aqui que têm sede de Deus, que querem ouvir de Deus, que querem ouvir a palavra de Deus, que querem ouvir a mensagem da cruz, que querem ouvir acerca de Jesus. O profeta Amós diz que
E nós temos que estar atentos às vozes que ecoam, porque podem ser vozes falsas, doutrinas falsas, falsos profetas, falsos obreiros. E nós devemos pregar pura e simplesmente a palavra de Deus. Jesus lhe disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra, é a palavra, é a palavra que salva, é a palavra que liberta. João 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Timóteo 4,5, porque pela palavra de Deus a oração é santificada toda criatura, é só por meio da palavra. O Evangelho de João 15,3 diz, vós já está limpo pela palavra. A palavra é a palavra. Quando ele viu Barnabé, quando ele viu Paulo, ele chamou a si e ele falou, eu procuro ouvir muito a palavra de Deus. Ele tinha sede, ele tinha fome, mas Elimas estava ali para tentar enganar, para tentar ludibriá-lo. Mas chegou Barnabé e Saulo para pregar a palavra. E louvado seja o nome do Senhor, que essa oportunidade chegou até nós. Nós tivemos a oportunidade da palavra da cruz chegar até nós, desse amor glorioso, incomensurável, incondicional, chegar até nós, e nós podemos ser saciados pela palavra da cruz. E qual o desfecho dessa história? E eu concluo aqui a minha oportunidade. Certamente Barnabé e Paulo pregam para ele. E a Bíblia diz, versículo 12, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que Elimas resistia, ou seja, Elimas não queria se arrepender, Elimas não queria se converter. Paulo, cheio do Espírito Santo, que aqui ele chama ele ainda de Saulo, diz, também o que se chama Saulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos dele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Paulo, cheio do Espírito Santo, liberou uma palavra profética sobre aquele homem. E aquele homem, o que era sua realidade espiritual, tornou-se a sua realidade física. Ele era um cego espiritual. E ele era um cego guiando outros cegos. E ele se tornou um cego físico, porque aquela era a sua realidade espiritual. E Sérgio Paulo, quando viu aquilo, a Bíblia diz que ele se maravilhou do quê? Da doutrina do Senhor. Ele não se maravilhou do milagre, ele não se maravilhou de ver aquele homem que enxergava ficar cego, ele se maravilhou da doutrina, porque não é milagre que salva, o que salva é doutrina, não é operar de maravilha que salva, o que salva é doutrina, o que salva é a palavra de Deus, é a palavra. E o procônsul, quando viu, se maravilhou da doutrina do Senhor. Ué, mas quem que estava ali? Não era Barnabé e Saulo? E por que diz que ele se maravilhou da doutrina do Senhor? Porque a palavra fala que o Senhor ia com seus discípulos cooperando com eles. Aleluia. Isso significa que, ó glória, que aonde um servo do Senhor está, o Senhor estará. Aonde um servo de Deus está, a presença de Deus estará. Aonde um santo de Deus está, Deus também estará lá. Aleluia. E o procônsul se maravilhou da doutrina, da palavra, do poder do Espírito Santo, e se converteu. Pastor, qual o seu objetivo com essa palavra?
O objetivo é que há pessoas que querem ouvir a palavra. E é por isso que você está aqui nesse dia de sábado, para ouvir a palavra, para ser limpo por ela, para ser salvo por ela, para ser santificado por ela, para se tornar amigo de Jesus por meio dela, para voltar a andar de mãos dadas com o Senhor por meio dela, para se reconciliar com Cristo por meio dela, e você vai se maravilhar com a doutrina do Senhor. E o Senhor faz o seu convite, amado. Por que Sérgio Paulo se maravilhou? Por que ele chamou Barnabé e Saulo? Porque ele estava cansado. Ele estava cansado do engano, estava cansado das heresias, estava cansado das mentiras, e ele aceitou o convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarei descanso para as vossas almas. O objetivo dessa palavra, amado, é você que já é servo do Senhor ser cada vez mais servo. Você que é santo, ser mais santo. Você que pratica a justiça, praticar mais a justiça. E você que ainda não é, o convite do Senhor está para você nessa tarde. O Senhor te chama nessa tarde ao arrependimento e à fé em Cristo, a se reconciliar com Ele, a entender que Ele é o seu único e suficiente Salvador, como a Bíblia diz em Atos 4:12, e nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É só Jesus, amado. É só Cristo. O Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor te chama nessa tarde. Fique de pé comigo, você que pode, em nome de Jesus.